Gostaria de saudá-los com a palavra bíblica, que é o lema para essa semana que se inicia hoje, 29 de agosto, 14º domingo após Pentecostes. E ela nos diz o seguinte, conforme o livro do Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Ó Senhor, eu sou teu, e por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e felicidade. Amém. Convido para nós ouvirmos um hino. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Onde 2 ou 3 me invocam a orar, diz o Senhor. E assim, lá onde nós estamos, celebramos em nome e na presença do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O nosso auxílio está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós queremos ouvir. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Cristo me chama, Ele é pastor, sabe meu nome, fala Senhor. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Sei que a resposta vem do seu ser, quero seguir-te para viver. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Mãos estendidas, pede-me um pão, devo parti-lo com meu irmão.
Oramos ao Senhor. Senhor bondoso, Tu nos confiaste Teus mandamentos para o bem viver e nos deste a promessa de que nos acompanharia na caminhada. Perdoa-nos, Senhor, se somos frágeis e nem sempre compreendemos o que queres nos dizer, ou quando nós diminuímos o alcance do Teu amor e perdão apenas ao nosso pequeno círculo, excluindo aqueles que por Teu amor Tu acolhestes. Perdoa-nos quando, na ânsia de fazer o que achamos ser da Tua vontade, acrescentamos outras tantas leis, feitas conforme a nossa vontade e nosso ponto de vista, e nos afastamos do Teu querer e do Teu cuidado e proteção para com todos os Teus filhos e filhas. Perdoa-nos, Senhor, pois somos frágeis e cheios de temores. Em nome do Teu Filho, que deu a sua própria vida por pecadores e que a todos acolhe em amor. Amém. Nosso bondoso Deus, assim como nos convida que todos os dias da nossa caminhada nos coloquemos com confiança e esperança diante dele e com sinceridade confessemos também os nossos pecados e culpas, nos oferece a sua palavra de graça e a sua palavra de reconciliação. Nos diz a carta aos Efésios: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos deu a vida juntamente em Cristo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemou para que andássemos nelas. Confiemos no amor e perdão do nosso Senhor e vivamos do perdão que Ele tão amorosamente nos dá. Amém. E como pecadores e pecadoras que se sabem perdoados e acolhidos pelo Senhor, nós também somos convidados a nos colocar diante dele e suplicar que tenha misericórdia deste mundo que clama por paz e esperança. E esse Senhor que nos permite em qualquer tempo suplicar pelo seu perdão e pelo seu amor é digno de toda a honra e de toda a glória, e a Ele nós cantamos glória. Oramos ao Senhor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, e o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Dá, Senhor, que ouçamos da Tua palavra com alegria, e que esta palavra de amor e de cuidado, e que nos chama a um compromisso fraterno,
cale fundo em nossos corações, para que possamos vivenciá-la todos os dias da nossa vida. Sim, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Vem tu, Senhor, estar conosco e ensina-nos a viver conforme a tua vontade de amor e justiça. Em nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Então, a leitura de Marcos, capítulo 7, versículo 1 a 8, 14 a 15 e 21 a 23. Jesus e a tradição dos judeus. Alguns fariseus e alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém reuniam-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos dele estavam comendo com mãos impuras, quer dizer, não tinham lavado as mãos como os fariseus mandavam o povo fazer. Os judeus, e especialmente os fariseus, seguem os ensinamentos que receberam dos antigos. Eles só comem depois de lavar as mãos, com bastante cuidado. E, antes de comer, lavam tudo que vem do mercado. Seguem ainda muitos outros costumes, como a maneira certa de lavar os copos, jarros, vasilhas de metal e camas. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que é que os seus discípulos não obedecem aos ensinamentos dos antigos e comem sem lavar as mãos? Hipócritas! Como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim: Deus disse: este povo com sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. E continuou: vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem aos ensinamentos humanos. Jesus fala sobre a impureza. Jesus chamou outra vez a multidão e disse: escutem todos o que eu vou dizer e entendam. Tudo o que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura. Mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, é que faz com que ela fique impura. Porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós neste momento que queremos meditar na sua santa palavra. O texto de pregação para esse 14º domingo após Pentecostes é de Deuteronômio capítulo 4, versículos 1 e 2, 6 a 9, onde diz o seguinte: Depois Moisés disse ao povo de Israel: obedeçam a todas as leis e a todas as ordens que eu estou dando a vocês agora, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, vai dar a vocês. Não acrescentem nada à lei que lhes estou dando, nem tirem dela uma só palavra. Guardem todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus.
Portanto, obedeçam fielmente a todas essas leis, e assim os outros povos verão que vocês são sábios e inteligentes. Quando ouvirem falar dessas leis, eles dirão: como é sábio e inteligente o povo desta grande nação! Nenhuma outra nação tem um Deus que fique tão perto do seu povo como o Senhor nosso Deus. Fica perto de nós. Ele nos ouve todas as vezes que pedimos a sua ajuda. E será que existe outra grande nação que tenha mandamentos e ensinamentos tão direitos como essa lei que estou lhes dando hoje? Portanto, tenham cuidado e sejam fiéis para que nunca esqueçam as coisas que viram e contem aos seus filhos e netos. Até aqui a leitura das Sagradas Escrituras. Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o texto que nós acabamos de ouvir são conselhos de Moisés ao povo de Israel para serem obedientes. Ou seja, é um convite para ouvir, obedecer e também para transmitir os seus ensinamentos aos seus descendentes, aos seus filhos, filhas. Vemos neste texto a importância de escutar atentamente, ouvir com o coração, acolher os ensinamentos do Senhor. Começa com uma boa recepção da palavra de Deus. O texto de hoje começa com a expressão bem conhecida na teologia: Shema Israel. Escuta, Israel. É a tradução mais apropriada do Shema. Escute. É a marca e a atitude central da religião do povo de Deus. A Bíblia, por outro lado, ela é constituída-se em ouvir os relatos, os ensinamentos e os testemunhos das pessoas que a experimentaram e assim a presença de Deus em sua história. É preciso ter uma atitude de escuta e um desejo de aprender. A finalidade de ouvir e de pôr em prática esses mandamentos é viver e entrar na posse da terra que Deus tem prometido a eles. O cumprimento dos mandamentos de Deus rende a vida ao povo de Israel. Por outro lado, o descumprimento lhes é desastroso, pode lhes levar à morte. A consequência da postura correta frente aos ensinamentos propostos é a sabedoria de Israel diante dos outros povos. Ouvindo e praticando a lei, Israel brilhará diante dos seus vizinhos, que se admirarão de sua sabedoria. O texto evoca, portanto, as vantagens e a atitude proposta, sugerindo que Israel se sinta orgulhoso do que tem e do que é. O texto finaliza com uma solene alerta: tomai cuidado. Os ouvintes e os leitores devem zelar para não esquecer as coisas que os olhos viram e os ouvidos ouviram. Tudo isso é uma experiência, é o conteúdo que não pode sair do seu coração, mas deve estar dentro dele todos os dias e deve ser transmitido aos seus descendentes, aos seus filhos e às suas filhas. Como é maravilhoso se reunir em grupo de pessoas no estudo bíblico. Ali são contadas muitas histórias de experiência de vida. Ali são escutadas essas histórias com o coração. O texto de hoje evoca a convicção de que a escuta dessas vivências é a fonte de sabedoria. Mostra que nós podemos muito mais. A Bíblia é um livro que merece ser destaque em nossa vida, na minha vida e na tua. Quem lê e medita na palavra não se deixa levar
por qualquer evangelho. Somente o evangelho que liberta e que traz vida, e traz vida em abundância. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, é momento de nós avaliarmos para que a nossa atitude seja correta, para que não caiamos nas mentiras, nas violências, nos enganos e na desigualdade social. Como o próprio Jesus nos diz em Mateus 7,15, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Lobos com pele de ovelhas. Bem isso mesmo. São pessoas que acham que estão testemunhando o Evangelho. Quantos de nós acabamos mostrando o Evangelho de outra forma? Mentimos, contamos mensagens, discriminamos e fazemos acepção de pessoas. E muitas vezes as redes sociais estão repletas destes exemplos. Vemos muitas pessoas replicando mensagens e dizem-se cristãs. Estamos finalizando a Semana da Pessoa com Deficiência, que não seja apenas um marco da igreja, que possamos ser realmente testemunhas para acolher cada vez mais o grito daqueles que são excluídos da sociedade, colocando seus dons a serviço do reino de Deus. Como Jesus disse aos seus discípulos e às discípulas: quem vos acolhe, acolhe a mim, e quem me acolhe, acolhe aquele que me enviou. E assim nós vamos testemunhando o Evangelho, mostrando a boa nova. Que Deus possa nos cobrir com o manto de sua misericórdia e bondade, para que sejamos contaminados pelo seu Evangelho, com seu amor, para agirmos como Ele mesmo em Cristo agiu em diferentes situações no seu ministério. Jesus buscou, acolheu e recebeu. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e mentes em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Convido para confessarmos a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Os avisos para essa semana são que a oferta de hoje é local, ou seja, destinada pela comunidade. As celebrações semanais são disponibilizadas no sábado. As senhas diárias são postadas todos os dias de manhã. E a campanha Vai e Vem vai até 26 de setembro.
Oramos. Bom Deus, nós te damos graças, pois a tua boa palavra nos ensina os caminhos por onde andar. Nós te damos graças, pois não desiste de nós, teus filhos e filhas, e continuas nos convidando a andar pelos teus caminhos de paz. Nós te suplicamos, Senhor, ensina-nos a confiarmos somente em ti e não permite que nós adaptemos a tua palavra e a tua vontade aos nossos próprios desejos e visões, tantas vezes equivocados. Encoraja-nos para que vivamos a partir da tua palavra e não desistamos de convidar os irmãos e irmãs, mesmo quando acham desinteressante este chamado. Envia-nos lá onde nós somos necessários e não permite que nos calemos diante do uso e abuso da tua palavra de amor. Fortalece os cansados e desanimados neste mundo tão carente de paz. Abençoa os doentes, os idosos, os que deles cuidam. Abençoa as crianças e os jovens para que possam crescer em esperança e paz. E aquilo que não cabe nas nossas palavras, dá que nós possamos dizer com as palavras que o teu Filho pôs em nossas bocas quando nos ensinou a chamá-lo de Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós volte a sua face e vos dê a paz. Amém. A todos um bom descanso, um bom final de semana, até que nós voltamos a nos encontrar, que o bondoso Deus nos leve muito bem aconchegados na palma de suas mãos. Amém.